Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Que Deus os abençoe. Hoje, quarta-feira, dia 11 de julho de 2018. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 10, versículo do 1 ao 7. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhe o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas o Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje no Evangelho de Mateus nós vemos que Jesus envia seus 12 discípulos. E olha os poderes que Jesus dá aos discípulos. É os mesmos poderes de Jesus. Jesus não guarda os poderes para si, mas ele dá aos discípulos quando ele envia na missão de anunciar que o reino dos céus está próximo. Os discípulos, escolhidos por Jesus, um a um, entre eles o traidor Judas Iscariotes, têm a missão e o poder de expulsar os espíritos maus, curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Eis o poder que Jesus dá aos discípulos e dá à sua igreja, sucessivamente pela sucessão apostólica. Nós vemos que a recomendação que Jesus faz, que era para poder ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, não ir nos pagãos e nem entrar nas cidades samaritanas. Jesus queria resgatar primeiro a aliança que seu pai havia feito com Abraão, por aquele povo escolhido. Mas nós veremos que esse povo, mesmo Jesus mandando os seus discípulos, anunciando que o reino de Deus estava próximo, pois é o próprio Jesus que está no meio deles, eles rejeitam Jesus. Eles não aceitam, muitos deles não aceitam o Cristo, não aceitam esse Messias que passou 30 anos em Nazaré. Não aceita esses discípulos, que eram pescadores, eram gente comum, gente sem cultura, muitas vezes. Então, meus irmãos, nós veremos que essas pessoas, esses discípulos, vão depois enviados por Jesus para irem ao mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus já não vai mais falar que era para só ele ir primeiro às as ovelhas perdidas de Israel. Jesus, após essa rejeição dessas ovelhas perdidas que quiseram continuar perdidas, Jesus envia os discípulos ao mundo inteiro, a todas as pessoas, aos gentios, aos pagãos, aos samaritanos, gregos, romanos, sírios, todos farão parte do reino de Deus. Como? Através do batismo e através da verdadeira conversão, reconhecendo que o Cristo é o Filho de Deus. Nós também, pela sucessão apostólica, somos chamados de ser anunciadores do reino de Deus, que o reino dos céus está próximo. Quando nós abrimos o nosso coração para as coisas de Deus, para a graça de Deus, nós percebemos que o reino de Deus está no nosso meio, que o Cristo está do nosso lado e que o Cristo, através da sua Eucaristia,
é o alimento da alma e o sangue é aquele que purifica o nosso espírito. Então, meus irmãos, sejamos todos nós anunciadores do reino de Deus. Cristo nos chama para ser esses apóstolos, esses discípulos pela sucessão apostólica. Que nós possamos cumprir o papel de verdadeiramente anunciarmos o reino de Deus, anunciarmos que o reino de Deus está próximo, convidar as pessoas para abrir os olhos para a graça de Deus, abrir os olhos para a bondade, a misericórdia e o seu amor, que sejam batizados e tenham a verdadeira conversão, possa caminhar os caminhos do Cristo. Lembrando quando Jesus fala para Pedro, 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Assim, Jesus faz essa pergunta para cada um de nós. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O que o mesmo Jesus pediu para Pedro, ele pede para cada um de nós. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Anuncia o reino de Deus. Anuncia a minha palavra. Anuncia o meu evangelho, para que todos possam ter vida em abundância, a vida eterna no reino que Deus preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.